Olá, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de Eu Quero Ver o Filme, o podcast mais psíquico desse lado do planeta da internet. Eu sou o seu apresentador, o magnífico Rafael Coelho, e estou sozinho numa sala hoje, mas eu consigo sentir as presenças comigo de Wagner Nascimento, que precisa se desmutar para falar. Estou desgostoso novamente, mas, enfim, estou aqui. O Wagner foi... A gente convidou ele porque ele é uma figura pra cima. E ultimamente ele anda... Também sinto a presença de Bibiana Link. Boa noite. Sinto as energias positivas de Alexandre Rossi. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais premonitória do mundo. E eu prevejo que hoje... Ele abriu o Aurélio para dar essa... Prevejo que hoje teremos um grande episódio. Também acho. E prevejo que a última pessoa que está entre nós é o Leonardo Vítima. Olá, pessoal. Hoje estou aqui batalhando contra o mau humor e a má vontade de meus companheiros e companheiras. Não generaliza, porque eu tenho boa vontade contigo. Exceto um. Exceto um. Não dá nem nome. Bem. Nós estamos aqui hoje reunidos para falar da obra Presságios de um Crime, de 2015, estrelando o Colin Farrell, o Jeffrey D. Morgan e o Anthony Hopkins. E Abby Cornish. Enfim, eu vou falar em seguida da vibe dela, que é genial. Filme dirigido por Afonso Poyart, que dirigiu Dois Coelhos, e Aldo, Mais Forte que o Mundo. É brasileiro, né? E esse filme foi escolhido pelo nosso amigo Leonardo Vítima, o mais novo capítulo da corrente de filmes, ou o telefone sem fio de filmes, ou a descendência ao inferno de filmes. Leonardo, diz pra gente qual foi os motivos que te levaram a escolher esse filme especificamente. Tu disse que a conexão é de elenco, beleza. Mas por quê? Porque sim. No Banshees de Inisherin tinha o Colin Farrell e eu resolvi fazer uma conexão de novo de elenco. Tá, mas por que esse filme? Tu tirou do chapéu, assim? Por que esse filme? Porque eu achei interessante ser um filme norte-americano com nomes conhecidos do cinema norte-americano, embora Anthony Hopkins e Colin Farrell não sejam norte-americanos, mas principalmente pelo fato de ser dirigido por um diretor brasileiro. E mais, montado também por um montador brasileiro, Lucas Gonzaga, que inclusive é gaúcho. Eu tenho críticas à montagem desse filme, inclusive. Que editou o... Como é que é aquele curta? Os Amigos Bizarros de Ricardinho, né? Que é muito bem feito. E entre outros, Amores Passageiros também ele dirigiu, que é um curta que eu gosto muito. Eu adoro esse curta, sim. Mas ele editou também editou outros filmes, vários outros filmes. Ele também tem aquele filme com Wagner Moura, que é acho que é A Busca, talvez? Que é o Wagner Moura procurando pelo filho dele. Eu nunca vi esse filme, mas enfim. Mas eu escolhi mais por essa questão, assim, de ter uma participação brasileira bem de destaque, assim, nas funções do filme, e achei que seria um filme bacana de conversar, assim. Eu acho que ele suscita um debate que nós temos entre nós, assim, não é bem um debate, é mais uma curiosidade que nós temos eterna. Há muitos anos, eu e o Leonardo meio que buscamos ver filmes de diretores brasileiros que vão para o sistema de Hollywood e o que Hollywood acaba meio que oferecendo para eles. É verdade. E são projetos, assim, às vezes meio macabros, por assim dizer. Coisas que tu não veria darem para diretores de mais nome americanos e tal. Mas, enfim, vamos entrar nisso um pouco mais além. Primeiro, vamos começar com o Alexandre nos trazendo suas curiosidades, o mestre das curiosidades. Curiosidades do IMDb. Tá, vamos lá então. Não tem muita coisa hoje, tá, gente? Mas assim, o roteiro desse filme era, originalmente, ele foi escolhido pela New Line Cinema com a intenção de reescrevê-lo para ser uma sequência do Seven, filme de 1995. Uau! Nossa! Que possivelmente teria o título de Eight. Puta merda, eu odeio Hollywood. Nossa. E o G ia ser o 8, eu tenho certeza. E o personagem principal do filme era pra ser
o detetive William Somerset, não lembro, detetive William, que é o personagem do Morgan Freeman no Seven. E que ele teria adquirido poderes psíquicos. Falhou. Eu não consigo O falar isso aí, cara. falhou. Não, desculpa, eu falei muito cedo. Eu adoro Hollywood. Tá, depois que o David Fincher reagiu mal à ideia, ela foi deixada de lado. O David Fincher é diretor do Seven, né? Sim. E daí o filme foi produzido como um filme isolado mesmo, né? Não, eu achei, tipo, quando eu tava lendo essa curiosidade, eu comecei a rir, porque é muito inacreditável. É muito, né? Meu Deus, cara, sério, eu tô chocado. Essa curiosidade me quebrou. E eu consigo ver o logo na minha cabeça ainda, que é o 8 com um 8 no lugar do G. Assim, ó, Exato. É certo que ia fazer isso. Inclusive tá escrito assim, 8 com 8 no lugar do G. Só melhora. Esse filme, originalmente, era para ser dirigido pelo diretor Shekhar Kapoor e o Bruce Willis era para ser o protagonista. Nossa. Imagino que no lugar do Anthony Hopkins. Eles consideram o Anthony Hopkins o protagonista desse filme? Não sei. Porque isso é uma das coisas que eu achei interessante, assim, que, enfim, depois a gente vai entrar nos detalhes. Uma curiosidade bem aleatória é que 13 membros do elenco participaram de alguma forma do The Walking Dead, a série. 13. Bastante gente. E a última curiosidade, assim, uma coisa mais específica ali, até alerta de spoilers, a gente vai dar spoilers do filme, né? Sempre é verdade, a gente vai falar de tudo que tá nesse filme, então se tu tiver qualquer curiosidade de ver Presságios de um Crime, tá no HBO Max, vai lá, assiste, vale a pena. 1h40 bem dedicados da sua vida, daí tu volta aqui e ouve a gente falar. Eu tenho que dizer que eu estou incomodado com a expressão física de Vaguinha, porque eu percebo a má vontade dele, o mau humor dele de estar aqui. Eu não vejo Vaguinha. Acabou o amor, Leonardo. Acabou o amor. Eu tô em choque, assim, eu tô em choque. Até agora. Não, tu nem ouviu os comentários, tu pode ficar pior ainda. A última curiosidade é que a cicatriz do Charles Ambrose, que é o personagem do Colin Farrell, que ele tem no rosto ali, ela é exatamente similar, igual a que o Clancy, né, personagem do Anthony Hopkins tem. E se pressupõe que ele fez isso porque ele previu que o Clancy teria essa exata cicatriz. Né? Então ele fez para ficar exatamente igual. Curiosidade, né? E é basicamente isso. A melhor curiosidade é a primeira mesmo, porque seria bem bizarra, bem aleatória. Para transliterar o subtexto em texto de que eu sou o seu lado do mal, eu sou a sua versão maligna. Ou será que é? Enfim, para chegar a essas discussões, nós vamos à sinopse do filme. Se preparem, porque eu não sei o que eu escrevi. Ao chegar a mais uma cena de crime seguindo o mesmo método e sem pistas, o detetive Joe Merriweather, que é o Jeffrey Dean Morgan, de Watchmen e Supernatural, o pai dos irmãos Winchester, é o comediante nos Watchmen também, junto com a sua parceira Catherine Coles, que é Abby Cornish, de 3 Anúncios para um Crime, e uma vibe extremamente LGBT nesse filme, que é genial e que não é explorada em absolutamente nada. Eles juntos retiram o Dr. Clancy, que é o Anthony Hopkins de A Máscara do Zorro, amigo do podcast, da aposentadoria para colaborar com essa investigação. Clancy é um psíquico que vê o passado e futuro, abre parênteses, e o que mais os roteiristas precisarem, fecha parênteses, das pessoas nas quais encosta, abre parênteses, ou vê, ou ouve falar, ou pensa de novo, como se os roteiristas precisarem. Fecha parênteses, ponto final. Nova linha, travessão. Rapidamente, John descobre que o assassino mata pessoas que sofrem de doenças antes mesmo de serem diagnosticadas para poupá-las de sofrimento. Em um thriller policial que envolve banheiras de AIDS, piadas transfóbicas, algumas mortes só que não, uma morte só que sim, do Joe, um Colin Farrell dando pinta de Chris Angel, acaba sendo revelado como assassino Charles Ambrose, também psíquico que vê tudo na vida de todo mundo, aparentemente. Em um combate final, Clancy dá um tiro bullet time dentre balas de sniper em Charles,
não sem antes salvar a vida da agente Coles, que vemos o filme todo sendo morta com um tiro na cabeça. Ao fim do filme é revelado que Clancy, ao ver sua filha sofrer nos últimos estágios de leucemia, ele acaba por induzir a morte dela no hospital, transformando-o num imenso hipócrita. Créditos. Olha, eu não perderia nada se tivesse só essa tua sinopse. Mas eu posso... Eu ganharia tempo de vida, na verdade. Eu posso, pela primeira vez da história do podcast, começar o podcast com uma pergunta? Perfeito. Pode, acho que não é a primeira vez, mas pode. Tá, a minha pergunta é, a gente vai gravar o episódio hoje mesmo? Estamos Agora, gravando. nesse momento? Não, porque Já tá hoje de gravando. manhã o episódio já foi gravado, né? Por outros integrantes do podcast que mandaram textos e áudios e gifs e figurinhas, já externando a sua opinião, já atacando a minha pessoa, e eu pensei, bom, a gente não vai precisar gravar hoje de noite, porque isso tudo já tá exposto, as opiniões já foram dadas. Tu vai trazer eu não isso dei pro minha episódio opinião. mesmo, Leonardo? Essa é a minha pergunta. Eu não dei minha opinião e o público não sabe, né? Não, tu deu, assim, de maneira indireta, mas foi dado. O que eu falei? O silêncio também é uma opinião. A omissão também é uma opinião. Tá, mas que argumento? Tá bom. Tá, então... Mas eu vou falar, nos últimos dias eu tava pensando nos meus questões, será que eu sou muito injusto com o Alexandre? Será que eu tô assim? Será que eu tô com uma raiva injustificada? Eu tava realmente, né? Com o E aí Alexandre? Eu não sabia que tinha raiva Com o do Alexandre. Leonardo, não comigo. Do Alexandre. Com o Leonardo, desculpa, eu tô confuso. Eu tava, será que eu tô pegando pesado com esse homem, com esse careca? Está, sim. E aí, depois de terminar esse filme, eu pensei, o Leonardo, ele não se ajuda. Ele Eu não tive se ajuda. sentimento. Depois de por um fio, ele me indica esse filme que eu vou falar. É uma porcaria. Vírgula. Com vírgula. Com vírgula. Então, Não, assim, não é. A gente... então, não, vocês estão sendo extremamente injustos. Toda essa acidez que todo podcast, aliás, todo não, menos o Rafael, tem contigo, Leonardo, é porque tu não se ajuda. Tu indica filmes ruins de maneira intencional. Você quer nos punir. Você quer Não é nos de maneira intencional. Aliás, eu tenho algo a acrescentar quanto a isso, Vaguinha. Eu tenho algo a acrescentar. Assim, ó, se o Leonardo assistiu esse filme antes e não gostou e nos indicou, ele é maldoso. Opa, vírgulas. Agora, se ele assistiu... Tá, isso nos traz... Vamos ao nosso primeiro tópico, vamos parar de lavar roupa suja. Eu provavelmente vou editar essa parte fora, tá? Respeito. Se ele gostou, ele tá morto. Ele tá morto por dentro. Eu queria saber dos participantes, e vamos começar pelo Wagner Nascimento, que é o cara que tá mais empolgado para falar nesse podcast. Exaltado. Qual a relação dele com premonições de um crime? Presságios de um crime, desculpa. Talvez eu fale um pouco mais, então, Rafael, eu peço que você controle os teus instintos ditatoriais e me deixe falar. Eu não tinha nenhuma relação com esse filme. Eu nunca tinha ouvido falar nesse filme. Confesso que com a indicação do Leonardo eu já fui assistir com o pé atrás. Mas aí dei uma pesquisada, é um thriller, eu adoro thrillers. Tem Anthony Hopkins, eu adoro ele. Colin Farrell, eu pensei, tá, vou dar uma chance, né? Terminei de ver esse filme ontem, 1h40. E se eu puder definir uma palavra, é um filme genérico. Completamente genérico. Nada nesse filme se destaca. Aí tem um ótimo elenco. Ele tem uma banheira de AIDS, calma. Tem um ótimo elenco, tirando a policial, aquela atriz é péssima, aquela atriz, assim, ela é terrível. Mas aí a gente pega até o Anthony Hopkins, ele tá ali, ele só falta dizer, me deem o meu dinheiro e me tirem daqui o mais rápido possível. Assim. Ele tá muito no automático. No início do filme, parece que ele tá interpretando o Hannibal Lecter, inclusive. Que é o olhar psicopata dele, com aquele cabelinho. O Jeffrey Dean Morgan, sei lá qual o nome, ele sempre interpreta o mesmo personagem, né? Não interessa o filme, a série, ele sempre faz o mesmo papel. Mas e o Colin Farrell, coitado, né? Tá lá. Não, o Colin Farrell decidiu que ia se divertir pra cacete nesse set. E isso ele fez. Porque ele tá completamente deslocado num papel muito exagerado, muito bizarro. As falas desse filme são patéticas, assim. Os roteiristas, socorro. É ridículo
é ridículo, dá pena dos atores ter que falar aquilo seriamente. verdade. O roteiro é patético. Eu não conheço esse diretor, mas eu tenho certeza que ele já dirigiu o videoclipe, porque 80% desse filme, se não mais, parece um videoclipe do início dos anos 2000. É perfeito. É horroroso. Esse filme, assim, nada se salva. Aquele médium que ele descobre as coisas depois de todo mundo, né? Ele é um médium, assim, que ele descobre as coisas mais óbvias. Tu me lembrou a cena mais engraçada do filme, que é quando eles estão, a certa altura, uma mulher morre, e eles, a primeiro suspeito, como toda investigação, o primeiro suspeito é o marido, daí estão interrogando o cara, e tá o Anthony Hopkins no aquário aquele, do outro lado do vidro, onde ninguém vê e ouve ele na sala de interrogatório, e tipo, eles fazem a pergunta, eles veem a reação do cara, do Anthony Hopkins fala, ele estava traindo ela. Daí corta pro cara falando, mas eu estava traindo ela, eu ia deixar. Daí corta pro Anthony Hopkins, ele ia deixar ela. Daí corta pro cara falando, eu ia deixar ela. Tipo, ele não tá prevendo bosta nenhuma ali, é muito engraçado. Não, tem outra cena que é patética. De rir nessa cena. Que é ele lá, ele tá numa sala lá da polícia com um monte de fotos de um menino que foi assassinado, e tem as fotos da cena do crime, e aí o Anthony Hopkins tem uma visão do sorvete derretendo. Tinha um sorvete na cena do crime. Ele tomava sorvete, o menino. Ele tomava sorvete. Aí na cena seguinte aparece uma foto de um sorvete. Meu Deus, precisa de um médium se tem uma foto ali mostrando sorvete, sabe? Esse filme é completamente... E que é uma informação que não leva a lugar nenhum, né? Não leva a lugar nenhum. Deixa só o Wagner concluir o pensamento dele. Tá. Ele tá falando qual é a relação dele com esse filme. Mas assim, é absurdo. Eu tentei gostar, mas ele tem cara de filme barato, assim, de filme que sai direto pra televisão. Assim, não é muito qualquer coisa esse filme. E essa trama do médium que ajuda a polícia, tem coisa mais clichê do que isso. E poderia ser legal, né? Poderia ser minimamente interessante, mas não é. Não é. E para não dizer que é tudo ruim, esse negócio do Colin Farrell, dessa justificativa dele, olha, essas pessoas vão morrer mesmo e eu estou poupando-as do sofrimento, isso é legalzinho. Nunca é desenvolvido, mas é interessante. De resto, nada se salva nesse filme. Leonardo, não consigo te defender. Você é indefensável. Uau! Eu só gostaria de dizer que aqui nós testemunhamos mais uma vez Vaguinha Pistolinha, pela segunda vez nesse podcast. É verdade. A primeira vez foi em Por um Fio. E quem nos propiciou essa possibilidade foi quem? Eu, obrigado. Parabéns. De nada. Tá, então vamos dar a palavra, passar do negativismo de Wagner Nascimento para o positivismo de Alexandre Rossi, que nunca me decepciona nesse quesito. Alexandre, qual é a relação com Presságios de um Crime? Tá, antes de tudo eu queria começar parabenizando o Leonardo, e não ironicamente, porque, cara, foi uma bela escolha de filme para um episódio de podcast. Inegavelmente tá rendendo, assim. Um filme que ninguém tá falando a respeito, não tem nada na internet a respeito. Exatamente, mas gera discussão. Uma pauta única. E em relação o meu relacionamento com o filme é uma relação de... Cara, eu diria que é uma relação de saudade. Porque ele me fez sentir saudade de quando eu não tinha nenhuma relação com ele. Tadinho, ficou traumatizado. Temos o host. Eu esperei o momento de ver o Alexandre destilando veneno. Eu esperei assim todo esse tempo. Eu tô chorando. Não, cara, mas falando um pouco mais sério, na verdade eu fico um pouco triste, assim, porque como o Leonardo falou, eu achei interessante essa justificativa dele de escolher um filme, porque também tem boa parte da equipe, não apenas o diretor, que é brasileira, né, que é de fora dos Estados Unidos, então eu fico um pouco chateado, sabe,
por isso, porque, cara, sinceramente, pra mim, acabou sendo um dos piores filmes que eu já vi, assim. Nossa, gente, a gente fez filmes muito piores aqui no podcast, pelo amor de Deus. O filme da FIFA, o filme do Bad, o Super Mario Não, o filme da FIFA, sim. São Não, muito do piores Bad, que esse pô. filme. O Bad era bem tinhoso. O filme do Bad é muito pior que esse filme, pelo amor de Deus, não. em atuação, em técnica, em história, em tudo. Leonardo, de novo, Por favor, gente. A existência de filmes piores não muda a opinião das pessoas sobre esse filme. Não muda, mas... Então, enfim. Eu não acho. Eu acho que com certeza o filme da FIFA é pior que esse filme. Que pra mim o filme da FIFA foi o pior filme que a gente já falou aqui no podcast. E aliás, pegando uma expressão que eu acho que o Leonardo usou nos últimos episódios, em algum dos últimos episódios, talvez um dos filmes mais cínicos que a gente já falou aqui no podcast também. Mas assim, talvez eu tenha exagerado, um dos piores filmes que eu já vi, mas é assim, eu acho que esse filme tem muitos problemas. Os estéticos e técnicos são, obviamente, que saltam mais aos olhos, mas eu acho que ele também tem uns problemas de conteúdo ali, algumas questões que ele trata de uma forma meio problemática, que depois, mais adiante, a gente pode conversar, que tem relação com o conflito do filme, com a intenção do personagem do Colin Farrell, isso que o Wagner falou, que é um dilema ético ali, que até poderia, como o Wagner falou, poderia ser mais explorado, seria mais legal se fosse talvez mais explorado, mas eu acho que dentro desse conflito aí tem uns problemas ali. Talvez até por ele não ser tão bem desenvolvido. Talvez eu tenha exagerado aqui, eu acho que eu tô mais na zoeira aqui do pessoal. Não exagerou não. O filme é homofóbico. É verdade. Isso. Não, isso sim. Exato. Isso sim. E teve uma piada transfóbica também que não tem... Em 2015 já não era pra voar aquela piada. Né? Eu digo que talvez eu tenha exagerado em dizer que é um dos piores filmes que eu já vi, tá? Mas eu fui mas ele na tem onda, mas problemática, sem dúvida. Feito, Alexandre, é isso? É isso. Para começar é isso. Então, já que a gente veio dessa fala mais positiva de Alexandre Rossi, Bibiana, qual a tua relação com o filme? Como assim? Rafael, tu acha que eu vou avacalhar o filme? Bem capaz. Não acho. Acho que tu é extremamente vindo do Leonardo. Sempre. Vindo do Leonardo, só pode ser boa coisa. Olha, eu não sei se vocês estão avacalhando. Como se ele tivesse feito o filme, né? Mas tudo bem. Pois é. Eu não sei se vocês estão avacalhando o filme ou me avacalhando. Capaz, Leonardo, que isso? Que mania de perseguição. A gente chama, Leonardo. Claro. Eu sei. Tu está entre família aqui. Nossa, esse filme, qual é a relação? Qual é a pergunta? Qual a tua relação com esse filme? Me deu gatilho. Ai, meu Deus, não tenho relação nenhuma com esse filme, nem quero ter. Eu quero esquecer esse filme. Bem resumido. O que eu vou falar? O filme é ruim com as forças. É muito ruim. Já vi filmes piores. Eu fiz aqui as minhas anotações, mas eu acho que não é o momento ainda de falar. Tranquilo. Então, Leonardo, tua relação com o Presságio de um Crime, Solace, de 2015. Então, como é que foi pra ti essa experiência? Eu assisti esse filme faz uns 2 anos, pela primeira vez. Peraí, tu tá vendo pela segunda vez? Foi a segunda vez que eu assisti esse Agora eu tô tão confuso quanto o resto das pessoas. Pode seguir falando. Eu já tinha visto esse filme, sim. Gostou? Sim, eu já tinha. Me diz. Não, como eu falei, minha relação... Por que eu escolhi esse filme? Porque tem um diretor brasileiro, um montador brasileiro. Eu achei esse foi o principal motivo para eu escolher esse filme. Ok? A minha relação com esse filme é basicamente essa, assim, de ser um thriller, de ser um filme feito no modo hollywoodiano, na indústria hollywoodiana, mas com um diretor brasileiro. Mas eu, na minha humilde opinião, e talvez até me comparando com os outros integrantes do podcast, que talvez sejam intelectualmente mais desenvolvidos que eu gostei do filme, eu achei uma diversão bacana, uma diversão, tipo... Não sempre, mas em vários momentos, uma diversão descompromissada. Sei lá, eu não fui com uma régua de achar, tipo, nossa, eu vou ver o novo... Sei lá, entendeu? O novo Seven, ou o novo... Que é o que esse filme é, tá? Só pra deixar bem claro, ele foi escrito com essa intenção. Tá, não, mas eu tô falando... Bom, Seven me veio a cabeça por causa do que o Alexandre falou, enfim.
Mas, sei lá, eu acho que eu tenho uma certa queda pelo Anthony Hopkins como ator, assim, então eu sempre, eu discordo, eu não acho que ele estava no automático, eu sempre acho que ele tá bem. A gente pode questionar se ele, não que ele atue sempre do mesmo jeito, mas ele tem tiques de atuação, digamos assim. Não, tiques de atuação que eu acho legais, como outros atores também têm, que eles, parece que eles sempre atuam de um jeito, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa que eles, alguma coisa, sei lá, alguma técnica meio repetida que eles sempre trazem, e eu digo isso como um elogio, assim. Justo. Sei lá, o Ethan Hawke pra mim é um pouco assim, enfim, outros que depois, pensando um pouco mais... O Rafael falou disso uma vez do Darin também, né? Que é mais ou menos o Robert Downey Jr., de certa forma, mas acho que o Robert Downey Jr. já é um exemplo um pouco mais extremo, assim. O Robert Downey Jr. é interessante porque ele tem 2 momentos na carreira, né? Antes de ser pego com drogas e depois de ser pego com drogas, quando ele retorna em 2000 e poucos, que ele era um ator mais camaleão, assim, era um cara que mais se entregava pros papéis. E pós Homem de Ferro, ele meio que adota essa persona, assim, pra vida dele até quase. Sim. Que é muito estranho. Assim, levando também em conta... Eu não vi o primeiro longa do Alfonso Boiart, que é o Dois Coelhos, que é um filme brasileiro. Também não vi. Que pelo que eu sei, quer dizer, foi o que levou ele a dirigir esse filme em Hollywood, né? Mas eu sei que ele tem uma linguagem bem... Como o Wagner falou, é uma linguagem bem videoclíptica, assim, né? Bem picotada, digamos assim. Que eu confesso, eu não sou muito fã de filmes que tem planos super rápidos, que tem cortes rápidos, que são filmes picotados. Eu realmente não sou muito fã, assim. Mas esse filme, acho que ele traz isso em vários momentos, assim, que até eu acho que tem várias cenas que poderiam ser resolvidas em menos planos, e ele acaba colocando mais planos ou mais cortes. Mas é um estilo que eu não sou muito fã, mas que pra mim nesse filme, ok, assim, sabe? Pra mim foi uma marca do diretor que eu achei interessante. Tipo, e tem coisas ali visuais que também eu acho levemente autorais, digamos assim, de tipo, aquelas imagens, sei lá, da Abby Cornish sangrando, algumas visões, enfim, eu acho uma experiência interessante, assim, tipo, estética. Fascinante. Não falei fascinante, mas eu acho interessante. Eu falei fascinante o que tu falou. Tá, ok. Não tô botando palavras nas suas bocas. E sei lá, é meio isso, assim, bom, eu já tô me estendendo um pouco, mas é que eu acho que, um pouco pincelando o que o Rafael falou no começo do episódio, né, que às vezes a gente comenta sobre experiências de diretores brasileiros nos Estados Unidos. Sim. Eu acho que um filme que a gente falou durante muito tempo foi um filme de 2012, que é o 12 Horas. 12 Horas, ou Gone, do Heitor Dália. Exatamente o filme que eu tava pensando. Exato, com a Amanda Seyfried. E porque em comparação, o 12 Horas eu acho um filme muito mais genérico e com menos participação do diretor do que o Solas. O Solas, ok, ele é um filme que pode se encaixar também em outros filmes thriller meio... mas eu acho que os dois como... eu acho os dois como o filme como história de um diretor de fora que entra no sistema de Hollywood, pega um roteiro ultra B pra fazer, meio que fracassa, porque esses filmes são fadados ao fracasso, independente se for bem feito ou mal feito. São filmes de baixo orçamento para baixo retorno. E daí esses diretores são mandados de volta para o Brasil com um carimbo de não, esse cara não é bom. Isso sim. Não, eu concordo. É que daí provavelmente esses foram os projetos que foram oferecidos para ele, né? Ou para eles. A questão, assim, bom, acho que não tem problema falar isso, mas uma vez eu falei com um diretor brasileiro, gaúcho brasileiro, que ele foi oferecido um trabalho para ele nos Estados Unidos e ele recusou, porque ele não acreditava nos projetos que foram oferecidos para ele. Eu acho isso super válido. Sim, super válido, super válido. E ele me disse, porque assim, se tu não faz um filme lá fora que é muito bom, ou que se destaca, tu vai ser mandado pro final da fila. Ainda mais se tu for latino. Mas assim, daí é uma coisa de escolha de cada um, sabe? Tipo, eu sinceramente, sabe? Falando sinceramente, se eu tivesse no lugar do Afonso Boiart e alguém me oferecesse esse roteiro, eu não sei se eu diria não. Eu poderia pensar, é uma chance de dirigir um filme Hollywood. Não, isso sim, e é uma grana também, né? Não sei se é uma grana tanto assim, mas é questão de cada um, entendeu? Ou é sim ou não, mas
é um pouco como tu enxerga, sabe? Eu quero tentar, mesmo que seja um esquema muito difícil, ou não. Sim. Eu quero esperar mais e fazer uma coisa que um filme que eu acredite mais. Enfim, já me estendi um pouco, mas eu acho que eu escolhi o Solace um pouco por todo esse contexto. Eu gosto dessa tradução, dessa discussão que a gente pode trazer. E o que eu queria falar, entrando já um pouco na tua batida, é que eu esqueci. Qual é a tua relação com o filme, Rafael? Minha relação com o filme. Tá, eu comecei a ver esse filme sem saber o que esperar. Eu vi uma capa dramática com o Colin Farrell e o Anthony Hopkins e pensei, tá, ok. Na pior das hipóteses, eu tenho 2 caras que eu gosto pra me abraçar. E qual não foi minha surpresa que começa o filme com a maior vibe de televisão pós-CSI, que é aquela época que CSI assim, explodiu, e daí todos os produtores de séries de TV decidiram, vamos fazer uma série de investigação policial. Só que a gente não pode ser melhor que CSI, porque eles já são os melhores nisso, então nós precisamos de um twist. Daí o twist é Monk, é The Mentalist, é assim, a quantidade absurda de séries policiais que colaboram com alguém. O Dexter é isso também, que eu sou um serial killer, mas eu investigo serial killers. E daí esse filme entra nessa batida assim, e eu tô esperando alguns chavões do gênero e tal. E, cara, ao longo do filme começou a me não incomodar, não é a palavra, mas esse filme pra mim tem muito cara de isso funcionaria numa série e absolutamente não funciona como um filme. Tipo, se tu tivesse estabelecendo esses personagens com mais tempo, dando tempo pra eles, talvez com um elenco diferenciado, obviamente, tu não chamaria Anthony Hopkins e Colin Farrell pra uma série de TV nessa época, nesses moldes. Na época tu ia ter que fazer 20 e tantos episódios por temporada. Talvez a coisa rendesse mais, sabe? Porque como filme, ele pra mim perde o ponto investigativo, que é a coisa que eu gosto. Procedimento policial é uma coisa que eu acho legal de ver. E nesse filme tem muito pouco, assim, né? No começo é mais e eu tava, ok, tô na vibe, beleza. Mas daí ele começa a entrar nos as premonições e coisas, que é o ponto onde o filme me perde um pouco, e daí ele fica meio que só nisso, assim. Daí o Jeffrey Dean Morgan, spoilers, morre no meio do filme. O cara que eu achei que é estabelecido como protagonista na linguagem, morre, e o filme segue, assim, de quase sem norte. Mas é mais pro final, né? É no meio do filme, no meio do filme. Meio? Mais pro final. É no meio. É que depois ali é só cena de ação, então parece mais rápido. Mas é o meio do filme. E daí, assim, esse filme acaba sendo esse meio termo, assim, que pra mim não vai nem pra um lado nem pra um outro. Ele não é tão bom quanto um filme policial, não é tão bom quanto um filme de ação sobrenatural, sabe? Não tem sobrenatural o suficiente. Então, meio que pra mim acaba nesse limbo. E é aquele negócio, sabendo que é um diretor brasileiro, muitos diretores caem nessa... Eu vou dizer conto de fadas aqui, mas não é exatamente o que eu quero dizer. Mas é que Hollywood te estende um roteiro. Tu lê o roteiro e diz, é meio genérico, mas tem algo aqui. Porque muito seguido, esses roteiros, quando tu lê eles, tu pensa, tem ideias aqui. Eu posso fazer alguma coisa com isso. E os diretores acabam caindo nessa arapuca que é previamente pensada, meio que o sistema hollywoodiano prevê, não, nós vamos importar diretores, dar para eles esses projetos, porque a gente precisa que alguém faça projetos de médio a baixo custo. Vão dar retorno? Provavelmente não, mas a gente tem o Homem-Formiga saindo semana que vem, então independe, sabe? E preenche um espaço do cinema e das locadoras que é meio pré-alocado, assim. E o diretor pensa, ok, isso é um desafio, vou lá, vou fazer meu máximo, me entregar para esse projeto, entram de cabeça, fazem coisa. Só que, cara, não adianta. Com num certo patamar de produção, o teu melhor sempre vai ser limitado, assim, em Hollywood. Daí tu teria que sair do sistema para poder realmente desenvolver ideias, fazer um filme mais contraventor, por assim dizer. E acho que o filme meio que cai nessa arapuca, assim. É um filme interessante, tem coisas interessantes aqui e ali, mas que é meio que, por definição, fadado ao fracasso. Isso é meio frustrante ao final, assim. Tu vê, juntaram até um elenco interessante,
numa época que esse elenco era relativamente ainda muito bom. Eu discordo, eu não acho que a atriz que faz a Abbie Cornish, eu não acho ela uma má atriz, eu acho ela mal utilizada nesse filme. E as coisas que eles colocam ela pra fazer, e os flashbacks que eles colocam pra ela, são horrorosos, assim, o personagem é muito mal concebido. Ela tinha meio que acabado, uns anos antes ela fez o Sucker Punch, tinha acabado de fazer o Robocop também. Que aliás, o Robocop também é mais um filme, né? Do também Padilha, é outro projeto desse. O Padilha que famosamente bateu o pé e disse, não, eu não vou cair nessa arapuca, vocês vão me dar um projeto de primeira linha. Daí deram o Robocop pra ele e ele caiu na arapuca porque, enfim, ninguém se importou. Ele fracassou por outros motivos, mas pelo menos ele tentou. Mas enfim, é meio que isso, assim, o ao fim... do Padilha é uma obra-prima, né? Perto desse filme, né? Eu não sei, cara, não sei. O Robocop Padilha teve mais dinheiro investido, com certeza. Eu gosto mais desse filme do que do Robocop do Padilha. Não digo isso. Não. Mas assim, ao fim e ao cabo, é um filme que me entreteve o suficiente. Não, vocês perceberam que tudo que foi discutido de interessante foram os bastidores do filme, né? Todo esse contexto que vocês trouxeram, porque o filme em si... Perfeito. O filme em si é meio genérico, meio brega, sinceramente. Ao fim e ao cabo, eu fiquei, eu vi um filme genérico e brega, mas digo uma coisa, num sábado de tarde friorento, que não foi o meu caso, eu vi numa terça-feira de tarde, não, uma quarta-feira, enfim, não importa para as pessoas, elas estão ouvindo isso na sexta-feira, eu já vou ter visto há muito tempo esse filme, mas assim, para um sábado entediado, tem jeitos piores de passar uma tarde. Então eu só vou concluir minha participação nessa parte assim. E daí a gente pode entrar realmente pro debate que tá todo mundo esperando para falar muito sobre presságios do crime. Eu queria falar sobre... agora entrando mais no filme, assim, por que eu acho que esse filme me incomodou, assim. Talvez até já fazendo minha culpa, peguei um pouco pesado ali na minha primeira fala, mas assim, o que me deixa mais... tudo explicar. Ele sempre acha que detona. Eu não gosto de detonar muito, sabe? Mas o que eu acho é que, pra mim, faltou um conceito. Não tem, sabe? Parece que é um filme sem química. Sabe? Muitas coisas parece que estão fora do lugar. Os diálogos às vezes ficam um pouco duros. Onde é pra ter uma piadinha, ela talvez tenha sido escrita de uma forma, sei lá, menos... crível, assim. E é filmado, agora eu vou, desculpa me atravessar, mas rapidinho, e já vou contradizer uma coisa que o Leonardo disse também. O jeito que esse filme é filmado me irritou de uma maneira. Sim, eu ia comentar sobre isso. Todo plano tem um crash zoom. Que é aquele negócio de dar um zoomzinho na imagem. Cara, assim, eu faço um desafio pra quem tá ouvindo em casa, assistir esse filme com uma bebida alcoólica do lado, bebe toda vez que der um zoom na cara de alguém. É verdade, tu vai ficar bêbado em menos de uma hora, tu vai estar morrendo. Mas daí é uma questão de opção do diretor. Mas é muito irritante, assim. Mas, cara, que parece que às vezes tem alguns recursos, não só de direção, que estão ali meio que sem muito propósito, sabe? A direção também não segue uma linguagem. Uma coisa que me incomodou muito também foi a trilha dele. Não pelas obras em si, mas porque parece que ele quer reforçar muita coisa através da trilha. Ele quer passar muito clima só através da trilha e o resto não acompanha, sabe? E a ambientação, o resto... E é muita trilha toda hora, assim, pra querer passar... Sempre querendo passar uma emoção diferente. Eu confesso que eu desconectei da trilha. Eu concordo, mas desconectei da trilha. Foi um filme que eu ignorei a trilha a certa altura. Sério? Sério. Pra mim... meu cérebro desligou assim, não, tá, a música tá lá acontecendo, deixa ela, eu vou prestar atenção aqui das falas e outras coisas. Mas não é exatamente pela música. Incomodou a trilha. É pela forma que ela é utilizada, não é exatamente a composição. Eu tô concordando contigo. Sim. Sim, tipo, é uma trilha extremamente emotiva pra coisas que não são tão emotivas assim na tela. É bem o que o Alexandre falou, eles estão tentando pontuar demais. Eu desconectei da trilha porque eu tava sentindo, isso não tá sincando, sabe? Teve um momento que eu achava que nem precisava de nada. Às vezes pra mim nem precisava de nada, sabe? Não precisava de trilha em alguns momentos, sabe? E tinha uma trilha ali. A câmera na mão nesse sentido também, tem cenas de diálogo assim, são duas pessoas conversando sobre absolutamente nada, não tem intenção nenhuma,
Eles estão só conversando, assim, trocando informações, e a câmera tá como se estivessem num barco correndo contra, sei lá, contra Thanos ou algo assim. Que também é meio deslocado, assim. Daí tem outros momentos, tipo a perseguição no carro, que a câmera é extremamente estável. E daí tu fica, tá, cara, aqui tu podia estar dando teus crash zoom e tremendo a câmera pra tudo que é lado, e por que tu tá tão calminho agora? E tem os planos aéreos de cidade, até, que às vezes são um pouco aleatórios. Tá, aí vem uma coisa, esse filme previu John Wick. Tem uma transição desse filme que o tipo de música que toca, que tem uma bateria eletrônica bem pesadona, tum, tstupá, tstutum, tstupá, e é uns planos noturnos de cidade, é suco de John Wick. John Wick chora essa hora. Chad Stahelski assistiu esse filme e disse, cara, e se eu fizer isso por 2 horas? E ele fez. John Wick saiu 1 ano antes. Primeiro. Putz, então acabou. Acabou, Talvez acabou. esse filme tenha copiado John Wick por um plano, só, então. Nem isso os caras acertaram, já pensou? Que tristeza. Mas eu acho que tem outra coisa que o Rafael falou antes na apresentação dele, que eu percebi assim, que eu gosto muito de filme de personagens, sabe? Eu gosto muito quando tem um desenvolvimento legal, os personagens têm um pouquinho mais de tempo. E como o Rafael falou, se fosse uma série, talvez a gente conseguisse se envolver um pouco mais por já ter aquela história pregressa ali, aquele desenvolvimento melhor das personagens, e esse filme parece que não tem muito tempo para isso, né? Porque é uma jornada de investigação e de, sei lá, serial killer e tal. E a gente fica sabendo de algumas informações, até por flashbacks, pelas premonições do Anthony Hopkins. A cena com a... Desculpa interromper, mas com a Coles, que ele fala a backstory dela, eu queria... Nossa, aquilo é de um mau gosto. É horrível. Horroroso. Ai. Aquilo lá é terrível mesmo. Não achei. Como assim? Ele simplesmente ele vomita. Ele vomita. Eu confesso que no começo do filme o que me incomodou um pouquinho foi a relação do Anthony Hopkins com o Jeffrey Dean Morgan, porque tipo, tem ali toda uma questão de discípulo e mentor, mas ela não é muito bem explicada. Assim, não, isso, ali é o clichê do temos um problema, precisamos tirar o cara que se aposentou da aposentadoria, é Rambo, é 300 filmes, Máquina Mortífera, o cara tem problemas, a filha dele morreu de isolado, Mas até aí tudo bem, é o clichê, mas 300 filmes não é um problema. Ao contrário do que o Leonardo pensa, eu não gosto de ser essa figura que só fala mal. Inclusive, eu odeio aquele tipo de pessoa que só fala mal de uma obra. Eu realmente acho muito difícil tu não ver pontos positivos. Mas realmente esse filme, em termos de conteúdo, vamos tirar a parte técnica, que é um desastre à parte, mas em termos de conteúdo não tem como ele ser minimamente original. Porque assim, tu pega o gênero policial, ele é muito antigo, né? Ele já tem toda uma história. Ele pega realmente todos os clichês, esses que o Rafael já mencionou, The Mentalist, CSI, Silêncios Inocentes, ele pega tudo. Então tu assiste o filme e tu antecipa tudo. O Colecionador de Ossos, então todos esses Possuídos filmes com no próprio Seven, ele pega tudo isso, eles pega obras que são grandes, obviamente ele não chega aos pés, e aí fica um troço só, assim, patético, que tu antecipa tudo que vai acontecer. A trilha também não tem nada demais, é ridícula. Essas cenas, né, que o Leonardo viu, uma certa originalidade do diretor, me desculpe, é videoclipe. Assim, é videoclipe. É videoclipe. Então, ele usa até o lavadinho paulista. As visões do Anthony Hopkins, assim, são ridículas. Porque a gente já viu isso tantas e tantas vezes em filmes, em séries, em videoclipes, em comerciais. Então, assim, não tem absolutamente nada que se destaque. E aí tu torna a nossa tarefa realmente difícil de achar algum ponto positivo, Leonardo. Mas eu só gostaria de ressaltar o que o Rafael falou antes, tá? Eu não fiz esse filme, tá? Mas tu trouxe para nós. Você trouxe para nós, Leonardo. Tá, mas agora vamos discutir o filme e não o Leonardo, tá? Só desculpa. O que eu ia dizer, eu não sei, é que eu acho que vai um pouco no... evidentemente no gosto de cada um, mas acho um pouco, talvez em como cada um usufrua da experiência de assistir um certo tipo de filme, porque eu acho que talvez eu tenha um pensamento que não é um pensamento tão lógico,
Eu não consegui antecipar o que estava acontecendo no filme, não consegui pensar agora acho que vai acontecer isso, agora vai acontecer aquilo. Tipo, eu não tive esse tipo de posicionamento no filme, sabe? Eu só, tipo, deixei ele acontecer, assim, tipo, mostre-me o que vai acontecer, filme. E estou aqui aproveitando, eu não consegui. Na cena do interrogatório do marido. Tá. Aquilo é muito ruim. Aquilo é tão... Aparece os flashbacks dele transando com uma mulher. Tá tão telegrafado que, na verdade, não era uma mulher, era um homem. O jeito assim, que ele hesita em falar é demais. Na tua cara. Nossa, então, não percebi, não... São essas coisas, assim. Aquele ator... De onde tiraram aquele ator? Na próxima me chama, que eu sou um ator melhor. Ele forçando o choro. Assim, foi um troço tão constrangedor. Opa. Nosso host, cadê o nosso host, meu Deus? Inédito na história desse podcast. Eu caí. Eu caí. Seu controle. Socorro. O filme é tão bom que o host teve. Não, eu tava com o Wagner falando do ator do interrogatório. Só segue no Tabatida que... Muito ruim. Muito bom ator. Gente, a banheira do HIV, aquilo é outra coisa de uma... Cara, não, sério, isso daí eu fiquei assim, ó. Se esse filme fosse de 1997, exato, eu dava um desconto. É um filme de 2015, gente, tem 8 anos. Vamos falar de gay e tem que falar de AIDS. Cara, em 2015, por que AIDS afeta todo mundo? Não tem mais nada a ver. Assim, esse pra mim é o meu principal problema com esse filme. Tá? Porque os outros são todos os recursos estéticos, coisas que a gente gosta ou não gosta. Mas a minha principal bronca com esse filme é a forma que ele trata o HIV. Tá? Sim. Porque ele trata o HIV ali como uma sentença de morte, sabe? E como uma doença. HIV é um vírus. As pessoas vivem com HIV hoje em dia, e eu acho que esse filme é de 2015, 2016? 2015, não tem mais. Sim, 2015, naquela época também, sabe? Hoje em dia, tipo, o HIV, para começar, que não é uma doença, tá longe de ser uma sentença de morte, e óbvio, se a pessoa não tratar, ela pode desenvolver a doença, que aí é a AIDS, né? Entretanto, hoje em dia existe tratamento para a vida toda, mas as pessoas vivem vida normal, assim. Vida, sei lá, E reforça o estereótipo de que é um vírus que assola gays. Né? Exatamente. Nossa, e demoniza o personagem gay porque ele estaria infectando uma mulher. Exato. Então tinha que ser lá o casal, o cara adúltero gay que passou para a mulher. Isso. Né? Não, e tem outra coisa nessa batida aí de doença, tá? Eu acho que tem assim uma irresponsabilidade em relação ao modo que eles anunciam ali as doenças. Por exemplo, não toca porque é nojento, né? Porque não toca. Alguém morreu na água, tu não precisa tocar na água. Porque tu pode pegar AIDS. A não ser que seja o Antônio Bandeiras, daí tu tomaria suco de morto. Ou todas as outras doenças, não, porque 80% dos cânceres são reincidentes e as pessoas morrem e não sei o quê. Cara, eu não parei para pesquisar isso, até porque... Não tá 100% errado. Meu avô é vítima de um desses cânceres que, tipo, voltou a vida inteira dele, até que, eventualmente, ele não resistiu. Não, tudo bem, tipo, mas assim, o jeito que é dito, que é falado, parece assim, tá dodói, tem que morrer, sabe? Essa é a discussão principal do filme, né? Sei lá, sério, eu não curti essa parte, essa parte eu não achei nada divertida, assim, nada se dê pra tirar um sarro, sabe? Bem problemática essa parte. Essa parte do HIV e da questão dos homossexuais transando, eles que passam HIV e tudo mais, isso foi... Quando eu vi essa cena, eu pensei, meu Deus, é sério que isso tá no filme? Eu realmente não me lembrava, assim, foi um negócio, meu Deus do céu. E foi uma daquelas coisas que me fez olhar o ano do filme novo, assim, porque eu tava, cara, isso Exato. assim... Não vou desculpar nunca, mas em 95 a sociedade não tava nem aí pra isso, sabe? Em 2015, pra mim já é um ano que tá tendo uma virada de discurso e de consciência público geral, até, assim. Né? Antes, né? Não, muito antes, só que, tipo,
2015, pra mim, na minha cabeça, assim, como eu vivi, do meu ponto de vista, da minha bolha, é quando o público geral, assim, quando pessoas que tu nunca ouviu falar sobre esses assuntos, de repente começaram a tomar alguma consciência e vir, mas vem cá, isso não é uma coisa meio errada, essa piada que a gente faz não é meio de mau gosto. Pois é, aquele piadista não é, de repente, claro alguém errado. Só para trazer um filme que a gente já trouxe aqui, é óbvio, Silêncio dos Inocentes é um filme, né, Oscar e tal, é outro, né, outra escala. Mas é um filme de 91, é um filme que tem o Buffalo Bill tem toda aquela transfobia, né? E teve todo um movimento, aquilo em 91, né? E aí pegar um filme de 2015, tipo, é muito chocante, assim, é muito louco. É bem chocante. E o Anthony Hopkins faz uma piada de péssimo gosto também. Tipo, tu poderia botar qualquer piada do planeta ali e os caras me escolhem uma piada transfóbica, assim, que... Numa cena que eu até tava achando, assim, conceitualmente uma das menos piores do filme, que eles estão numa barraquinha de cachorro-quente ali. Da testosterona. Comendo sanduíche, sim. Tipo, pra quê, sabe? E tu fica pensando como é que, tipo... Eu não sei como é que isso funciona, sabe? Mas fica pensando como é que tantas pessoas leram o roteiro, viram essas cenas e disseram... Exato. Ok. Isso pode ser aprovado, sabe? Tipo, o que tá por trás disso, sabe? Será que, tipo... Tem um louco criativo, né? E o resto, é isso aí. Será que nenhum produtor falou, é melhor a gente não colocar isso, é melhor tirar essa piada? Será que nenhum ator ou atriz disse, eu não vou dar essa fala, porque é uma fala extremamente problemática? Será que o diretor disse, eu não vou colocar isso no meu filme? É bizarro tu pensar isso, sabe? Como é que isso passa por tanta gente e, tipo... Sabe, a palavra final é do estúdio, o estúdio não tá nem aí, não sei, mas é uma coisa surreal, assim, sabe? É surreal, assim. Eu queria voltar ali a gente tá falando da questão do HIV, né? A personagem que morre com essa justificativa é a mulher que morre na banheira, né? É isso, né? Sim. E daí o Colin Farrell, depois a gente descobre que ele mata ela porque ele viu que ela iria sofrer com isso, né? Mas o cara, ele não mata porque, não sei. Mas ele tem HIV também. E o parceiro do cara, ele não mata por quê? Porque tem HIV também, então... Tipo, a lógica do filme desaba no momento que tu começa a pensar. Eu fiquei tentando entender a lógica por trás disso, do personagem de Colin Farrell, mas pra mim não tem. Pra mim é bem problemático mesmo, isso é bem problemático. E se tu andar na rua, aponta pra um homem branco de 50 e poucos anos de idade, já mata também, porque... né, a chance do cara estar fazendo alguma merda é grande. Desculpa, segue a vida. O Alexandre ficou sem reação agora. Eu dei bug no Alexandre, desculpa. Não, mas eu só tava tentando relembrar essa parte aí do filme. Mas tem esse problema. A policial também, né, é o clichê da mulher durona, mas que tem um passado. Assim, ela poderia ser um ícone lésbico em Melhores Mãos no Roteiro Decente. Em Melhores Mãos. A atriz tem uma vibe, assim, que me pegou. Eu quero torcer pra ela, mas não eu não curti a vibe dela. Eu achei bem caricata, aquela coisa assim de, sou durona. Não curti. Poderia ser outra. Eu não sei. Essa personagem milhares de vezes, né? A mulher que tem que se masculinizar porque, enfim, ela tá no ambiente policial. Então, aquele cabelo preso, aquela coisa meio durona. Os trejeitos, né? Uma coisa assim meio... menininha. A relação também... o final é risível, né? Porque, o Colin Farrell, você se afeiçoou a ela porque ela é a sua, né, a substituta. Essa coisa, isso vem do nada. Gente, o filme não constrói em momento algum essa relação entre dois, né? E daí tem uma cena deles no hospital, assim, que não tem nada a ver com o resto do filme, é bizarro. Que ele pergunta pra ela... Ele mostra toda uma afeição pra ela. Ela mostra toda uma afeição por ele e ela logo depois vai embora. Tipo assim, ela não fica com ele no quarto. Só, vou embora. Não, e aí tem aquela cena que né, o Anthony Hopkins conta todas as transas que a coitada já teve. E aí na cena seguinte, me desculpa, não, tá tudo bem. Não, você me viu transando, mas tá de boa, vamos lá, vamos pegar o assassino. Tipo. Esses boy lixo aí mesmo, né? Quem quer ser? Muito bom.
Mas eu queria falar, assim, as cenas de diálogo que quase funcionam pra mim, pior é que são entre ela e o Anthony Hopkins. Mas por quê? Porque pra mim remete muito à dinâmica Mulder Scully do Arquivo X, assim. Que é uma pessoa cética da ciência, eu acredito só nas coisas que meus olhos veem, e uma pessoa que acredita no incomum, no impossível. Que, ok, é uma dinâmica também já batida, mas funciona, assim. Só que nesse filme tem uma desvantagem porque eles não estão os dois em pé de igualdade, né? Ele sabe das coisas e o mundo mágico existe e é real, ele sabe dele, e tipo, ela só é burra por não acreditar nisso, na história do filme. Mas nem isso funciona, porque o filme tenta estabelecer, né, esse contraste entre ciência e, né, e aí ela fala, não, porque ela é a psicóloga lá, né, enfim, a psiquiatra, não sei o quê. Eu achei que esse debate ia permear mais o filme. Você não acredita em ciência? Ele, não, eu acredito em ciência, porque o que eu tenho é intuição. Mas meu filho é o diretor, né? O diretor está colocando cenas dele vendo o futuro e o passado, que ele não teria como ter acesso. Tu tá mostrando que ele é um ser mágico. Não tem ciência nenhuma aí, não é intuição. Tu tá mostrando as visões, criatura. É a versão deluxe da intuição que as pessoas têm, Wagner. Exatamente. É essa a explicação do Anthony Hopkins. Exatamente. Não dá. E tem uma cena que eu acho engraçadinha que o Anthony Hopkins faz uma piada, não, porque que a Bicorn fala os aparelhos? Não, que ela é psiquiatra e não sei o que ela acredita nisso, e o Anthony Hopkins fala psiquiatra, só querem roubar teu dinheiro e não sei mais o que. E ela disse, quem te disse isso? Daí ele fala, foi Sigmund Freud. Daí eu digo, cara... Essa cena é daquelas que eu vi a cena e pensei, eu consegui imaginar o roteirista na sua máquina de escrever, que roteirista... Sua máquina de escrever no laptop, né, Rafael? Não, roteirista de Hollywood escreve em máquina de escrever, até hoje. Nossa! Ele escreveu essa fala, levantou e disse, eu vou ganhar um Oscar com isso aqui. Eu consigo ver essa cena. Se eu tivesse escrito essa fala nos anos 50, talvez, né? Não, eu vi essa cena e eu só pensava, Freud não disse isso, né? É que nem as frases da Clarice Lispector, né? Tudo da Clarice Lispector. Sim. Todas foram delas. Outra cena, essa eu achei muito cocô mesmo. Que começa com um erro de raciocínio absurdo dos policiais, que daí o Anthony Hopkins não estava na investigação, algumas pessoas já morreram, a gente chega lá, ele tá meio caindo de paraquedas no negócio, daí falam, tem essa criança que morreu, não tinha nada, e não tem nenhum histórico hospitalar. Por quê? Porque os pais são de uma religião lá e eles tratam ele em casa. E não escrevem nada em lugar nenhum. Então vocês garantem que ele não tem doença porque os pais tratavam em casa e não foram para nenhum médico oficial. Não tem por que investigar isso. Daí eles vão lá, ouvem bronca de uma velha ainda, dizendo que, porque vocês estão mexendo nos planos de Deus. Daí o Anthony Hopkins, não, eu não estou mexendo nos planos de Deus, é porque a ciência, eu vou explicar o porquê Deus tomou a decisão que ele tomou. E tu fica, credo, por que a gente está fazendo toda essa volta para... os fanáticos religiosos merecem nosso respeito e tipo, sabe, tem todo um... E eu fiquei com uma dó do Anthony Hopkins, tendo que esse é patético. Ele falando, não, e a ciência não é para trazer o seu filho de volta, para curar o seu filho, é para nos ajudar a pegar o homem que matou o seu garotinho. Tipo, gente, que merda esse ator, né? Os antivacina iam adorar essa cena. Não dá. Eu queria destacar aqui. Aí a polícia deveria ter feito uma autópsia antes no guri, né? Por que pedir autorização? Exato, é só fazer. Não, mas eles têm que pedir, mas é verdade. Investigação policial tem que pedir. Aí o roteirista tem razão, tem que pedir pra família, não pode fazer sem autorização. Numa investigação policial. Eles não podem simplesmente dizer, aqui, tu tá obstruindo a investigação da justiça, toma... Não, mas não é questão de obstruir, eu acho que não é questão de obstruir a investigação da justiça, é uma questão de autorização da família. Não, se eles não autorizarem a autópsia...
Sim, mas a família Não, pode mas se dar uma não causa. autoriza, não segue a investigação, não. Eles Então tentam aí foi o roteirista foi bem. Mas não deixa de ser uma cena menos cocô. A cena continua péssima. É. Mas daí eu queria saber também, tirar a temperatura de vocês, como é que vocês sentiram o primeiro grande twist desse filme. Não, então, eu queria chegar aí. Eu queria destacar essa cena, né, dali do acidente, do suposto assassino, né? Não era isso, Rafael? Não, eu ia falar da parte que eles estão, todos os lugares que eles vão, eles veem um bilhete, e o primeiro bilhete se conecta com o Anthony Hopkins, porque é a letra de uma música que ele tá ouvindo no momento que ele recebe o bilhete. Depois, mais além, tem um horário que é o horário que eles chegam na cena do crime. E daí, quando eles estão fazendo a autópsia da criança, chega um telegrama que ninguém lê, eles entregam direto para o Anthony Hopkins, que diz, olha na parte tal do cérebro. O Anthony Hopkins diz, olhe na parte tal do cérebro. Daí eles acham lá um tumor do tamanho de um feijãozinho. E o Anthony Hopkins diz, eu tenho que ir embora. Eu tô fadado à morte, isso aqui não vale a pena. Isso daí só tem uma explicação, né? E o que vocês acharam desse primeiro twist aí? Que, agora o investigado é psíquico também e ele prevê tudo. Então, eu acho que aí só tem uma explicação, né? Que o personagem do Colin Farrell é Deus. Basicamente. O Anthony Hopkins até fala, ele tem uma capacidade muito maior que a minha. Tem uma fala dele. Mas isso eu também fiquei... E também flutua, porque ao longo do filme o Anthony Hopkins faz coisas que o Colin Farrell não prevê mesmo. Sim. Inclusive levando um soco na cara. Não, leva um copo na cara. Isso, copo na cara. Essa da copada também. Porque é uma cena, essa cena eu tava realmente achando legal, porque é a primeira cena dos dois juntos, são dois grandes atores e tal, os antagonistas. Mas aí acaba nesse momento trapalhões, né? Uma copada na cara. Muito e depois, boa. Ele tá armado. Eu achei maravilhoso que ele fala, que o Colin Farrell fala, eu previ todas as possibilidades, por isso que eu estou aqui. E daí o cara fala assim, ele não tapa na cara do outro. Isso não estava dentro das previsões. Não, só faltou a trilha. Essa aí me pegou um pouco no contrapé, porque eu achei, mas como é que o cara não previu que ia receber uma copada na cara? Isso eu achei tipo, meio... Muito bom. Ninguém respondeu a minha pergunta. O que vocês acharam do primeiro grande twist que o Colin Farrell é psíquico? É importante pro filme? Pra mim, eu não foi surpresa nenhuma, assim, porque o Colin Farrell estava aparecendo desde o início, visões dele. Então, pra mim, tipo, tá na cara que Colin Farrell também tem poderes. Então, pra mim, foi meio que foda-se. Uma cena que eu acho que vale destacar é aquela que tem aquele maluco lá, artista plástico, sei lá, que a gente acha que ele é o assassino. E aí eu achei essa trama mais desnecessária do mundo. Tem aquela cena maravilhosa de perseguição, que é a clarividência. Essa eu gosto. A clarividência do personagem do Anthony Hopkins tem GPS, né? Sim. É uma coisa magnífica isso. Mas aí o filme chega num nível de ridículo que eu tava, é isso que eu quero desse filme. É isso que eu quero falar. Aí que tá o grande ator do filme, é o boneco do Anthony Hopkins depois do acidente. Maravilhoso. Interpretou super bem. Muito boa atuação. Vocês não perceberam? A cena dele seguindo o táxi. Muito boa. Que ela tá lá, policial louca, né, dirigindo. E ele para. Não posso parar. Para agora que eu tenho poderes. E aí, cara, aquilo ali, então. Aí passa o táxi. Agora! A clarividência tem GPS. Eu vou pontuar o que a Bi... Eu tenho que pontuar o que a Bi falou. Tu falou do boneco do Anthony Hopkins. É porque numa cena da batida do carro dá pra ver nitidamente o boneco dele. Sim. Eu não prestei atenção nisso. No carro, dá pra ver muito. E daí tem um único momento que eles usam de uma maneira interessante a premonição, que a gente vê o Anthony Hopkins sai do carro, ele tem acidente, ele sai do carro, daí o cara diz, ei, policial! Ele olha, leva um tiro. Você pensa, caralho, mataram o personagem do Anthony Hopkins. Daí a câmera vira, tá o Anthony Hopkins no carro de novo, e agora ele faz coisas diferentes e eles pegam o cara
o cara acaba sendo baleado, enfim, daí tem outro final o negócio. Isso é um jeito legal de demonstrar isso. Só que daí, depois, o único jeito que eles mostram é o Colin Farrell se multiplicando e saindo numa garagem vazia, que não faz diferença pra onde ele vai, é uma garagem vazia. Não, então, melhor ator, o boneco... Pra não ser injusto, essa cena da morte da Anthony Hopkins tem um quê de criatividade ali. O jeito que ele é feito que é legal também. A primeira vez que eu vi o filme, eu me lembro que pra mim foi tipo, nossa, eles mataram o Anthony Hopkins. Eu realmente fiquei tipo, nossa. E vem logo depois da morte do Jeffrey Dean Morgan, que tipo assim, é muito telegrafada, mas eu juro que eu não sabia que ia acontecer. Eu não acreditei que eles iam matar o Jeffrey Dean Morgan. Achou telegrafado que ele... Sim, óbvio. Ele é o policial em fim de carreira, que é pai, que quer ver o filho crescer. Ah, não, eu tenho uma doença, sendo o seguinte enterro dele. Mas ele morre quase no tiro, né? Mas pode ser que a minha memória esteja falha, né? Mas pelo que eu lembro da cena, ele leva um tiro no braço. Uma coisa assim. No lado. É onde Cristo levou a flechada. Eu jurava que ele tinha levado um tiro no braço. Tá? Não. É onde o colete não protege. Né? E assim, se ele levou um tiro, ele precisava ter câncer? Tipo, não, sabe? Não precisava. Aquilo é muito bosta, E mais uma coisa ali. Esse filme tá me fazendo falar palavrões que eu normalmente não falo no podcast. Ele tá na cama de hospital e isso me lembrou uma coisa. Todo mundo que tá sofrendo com a sua doença também sofre de conjuntivite, né? Palmas aí pro maquiador ou maquiadora. E fez uma maquiagem de conjuntivite em todos os doentes. Tem isso. Muito bom. Genial. Muito bom. Obrigado, Viviana. Não, eu não tinha notado. E o negócio da mediunidade do Anthony Hopkins, que é só encostar nele, quando tá na cena lá na igreja, que ele chama o garotinho pra consolar, eu pensei, vai ter lá o flashback do garotinho e tem o flash forward do garotinho, né? Ele tá se formando, ele vai ter uma vida feliz. Vocês pegam pesado, né? Pra quê? Deixa o guri ser feliz, Wagner. Deixa o guri ser feliz. Não precisa, a gente não precisa ver. Não tem necessidade. E depois ele sai na rua e começa a ver previsões de gente que ele só olha e daí ele vê a previsão. Esse cara aqui fez não sei o que, aquele fez não sei o que, todo mundo fez alguma coisa. E tipo, pra que aquilo também? Eu fiquei muito confuso. Mas eu entendi que ali é assim que ele tá procurando o Colin Farrell. Sim, isso. Tá procurando mas eu achei bem aleatório. Mas, tipo, não faz muito sentido. Não. Porque ele estaria seguindo o Colin Farrell, se o alcance do GPS psíquico dele é esse, ele conseguiria ver o que o Colin Farrell tá pensando. Em nenhum momento, eles não ele e o Colin Farrell leem a mente um do outro, aparentemente, e nunca fica estabelecido um jogo de xadrez místico, nem nada assim. É tão confuso quanto a direção, né? Que até agora me deixou tonta e parece que olha, acabei de aprender. Mãe, o que eu acabei de aprender na faculdade? Não, que exagero. Não. Assim, é isso aí. Esse filme desobedece a regra Dragon Ball de cinema, que é quando tem personagens com poderes, em que em algum momento alguém estabelece, esse cara é mais poderoso que eu, tu tem que estabelecer alguma hierarquia de como esses poderes funcionam, e em algum momento isso tem que ser importante pra história. E nesse filme, eles estabelecem, esse cara é mais potente que eu. No final do filme, ele absolutamente não é. Tipo, tudo dele tá errado, e o Anthony Hopkins meio que acerta todas as previsões dele da metade do filme em diante. E tu fica, mas qual é a dificuldade que teve aí? Ele se jogou numa frente de uma bala, ok? Esse fluxo dos poderes não é muito bem estabelecido em momento nenhum, né? É uma coisa que fica realmente, como vocês falaram, fica meio confuso, meio caótico. E eu acho, cara, eu vou confessar, teve um momento do filme que eu até esqueci por que o Leonardo tinha escolhido esse filme. Não, eu tô falando sério, porque tu escolheu pelo link do Colin Farrell. Sim. Só que eu acho que o Colin Farrell demora muito pra entrar no filme. Ele tá em vários inserts, vários flashbacks. Sim. O que eu achei é que eu tinha posto no filme errado. Porque mas não tem o Colin Farrell? Aí eu fiquei, será? Será que é isso? Ele demora pra, de fato,
aparecer mais seguido no filme, mas às vezes no começo ele aparece em flashback. Sim, certo. Em flashes, é que nem o Chris Angel, ele tem os seus momentos. Eu tô numa cruz agora. O que me pegou é que na sinopse, é um thriller em que o Anthony Hopkins e o Colin Farrell vão se enfrentar. E aí começa o filme com o Jeffrey Dean Morgan lá como o protagonista. Eu pensei, mas o que esse cara tá fazendo aqui, né? Eu fiquei... Mas eu vou ser sincero, eu acho que pra mim o filme cai um pouco de qualidade quando o Colin Farrell aparece mais. Como que ele cai? Cai de qualidade. Não, eu discordo. Pra mim ele sobe bastante, porque o Colin Farrell tá dando nenhuma mínima. Eu também tá acho. de olho arregalado, alucinado o tempo inteiro, e isso pra mim é divertido de ver. Não, pra mim, pelo menos isso. Pra mim, a partir do momento que ele aparece, parece que... Tá, claro que o filme continua com essa história, um embate entre dois psíquicos, mas até ali pra mim tinha um certo suspense de não mostrar o assassino e tipo de ter certo esse clima de mistério. É aquele negócio, né? Se fosse uma série de TV, a gente veria o assassino talvez no último episódio e teria uma construção, teria mais assassinatos. E acho que funcionaria melhor daí. Mas pra mim, depois que ele aparece, fica uma coisa meio quase um duelo de pistolas, assim, sabe? Tipo, agora o Anthony Hopkins chega no apartamento daquele cara que acabou de ser promovido, daí o Colin Farrell tá lá e um aponta a arma pro outro, e eles transformam um negócio mais isso, assim, né? Mais tipo... agora você me lembrou... Não tão a cena com esse taekwondo é uma coisa tão cocô. Eu acho o contrário. Pra mim, o filme melhora muito quando os dois estão juntos. Porque eu consigo imaginar os dois, assim, o Anthony Hopkins. Pô, Colin, que merda a gente tá aqui, hein? O que a gente não faz pra ganhar dinheiro? Pois mas vamos fazer o melhor disso? Vamos dar o melhor. E aí tem uma camaradagem ali de brother à toa em filme bosta. Então, o bom dos filmes são os dois juntos, pra mim. A cena do bar ali quase funciona, ela quase é uma cena muito boa. Ela quase funciona. Se não é aquele final, Trapalhões, ia ser uma cena boa. E, tipo, eu acho que o filme peca um pouco por não ter uma grande tensão, assim, de, na história, eu vou só resumir rapidamente, que a gente tá voando muito longe da história do filme, então eu só vou trazer rapidinho. O Colin Farrell é um serial killer que mata as pessoas com um alfinete gigante, é o melhor que eu posso dizer, que ele enfia na nuca das pessoas. Sim. Beleza, fica estabelecido isso, e aí são pessoas que estão doentes e prestes a morrer, só que é antes delas começarem a sofrer. Então a lógica dele é que ele está sendo benevolente com as pessoas. Beleza. Só que, tipo, a certa altura do filme ele decide, não, eu vou só brincar com esses policiais agora e não mata mais ninguém. E ele fica, mas por que nós estamos tanto afim, assim, de prender esse cara a essa altura? O que tá acontecendo? Tipo, não é melhor só conversar com ele, saber o que ele quer da vida e daí dar uma dura, sei lá, eu não sei, o filme meio que... Não dá uma dura não, né? Porque ele já matou uma caralhada de gente. Que morreria por causas naturais. Pessoas condenadas, pessoas inúteis da sociedade. Eu adoro gravar com o Rafael, porque sempre vai ter um momento psicopata do Rafael, assim, né? Sempre tem um momentinho dele, assim, que ele vai vir com uma coisa. Mas resumindo o que eu quero dizer, não tem uma grande urgência, assim, e no momento que o Anthony Hopkins vê essa pessoa, tipo, deixa ele sair da sala, descreve pra polícia, achem ele e prende ele no momento que, tipo, não for, assim, meio... Sim, Mas eu fiquei um pouco confuso de por que o Colin Farrell se revela pro Anthony Hopkins, assim. Precisava aquela cena no bar? Tipo, por que ele se revela justamente porque ele quer o embate das cabeças pensantes. Porque que não é um payoff bom o suficiente também. Na verdade, ele quer converter o Anthony Hopkins, né? Ele quer uma duplinha. Eu quero o meu brother de... Mas aí vem a coisa que meio que funciona no filme. Que na verdade, eu acho que o Colin Farrell quer expor o personagem do Anthony Hopkins. Porque o Anthony Hopkins faz exatamente o que ele tá perseguindo o Colin Farrell por fazer. Lá no final. Só que ninguém sabe. Não, ele fez aquilo antes. Sim. Aquilo é com a filha dele. Sim, com a filha dele. Sim. Inclusive, me deixou pensando, assim... Depois do filme, eu comecei a pensar, eu preciso achar algum ângulo de alguma coisa interessante pra trazer sobre o filme. E pra mim,
de repente é possível que essa ação do Anthony Hopkins, de alguma maneira, quando o Colin Farrell viu isso acontecendo, foi a coisa que deu o snap pra ele começar a matar gente, sabe? Num filme melhor, talvez construísse uma ponte entre os dois, assim. Se parar pra pensar, o personagem do Anthony Hopkins é médico nesse filme também, né? Pode. Fazendo um exercício de imaginação, tu pode pensar, de repente ele fez isso outras vezes também. Exato. E seria mais interessante, eu acho. Transformar o personagem do Anthony Hopkins num personagem mais dúbio mesmo, que eles meio que gesticulam nessa direção, e no final parece que querem levar pra aí, mas o filme parece que não tem impulso suficiente pra chegar lá. Acho que passa um pouco essa ideia de o Anthony Hopkins foi o Colin Farrell no passado, ou o Anthony Hopkins vai ser o Colin Farrell no futuro. Tipo, e essa coisa esse joguinho deles desenvolverem a mesma cicatriz e coisa e tal. Sim, tudo leva a essa dualidade, mas o filme nunca conecta. Fica ok, vamos jogar um monte de pistas e o filme acaba. Sim. O personagem nós que somos loucos, vamos lá. Bem interessante, assim. Não ia ser nada novo, mas bem interessante. Sim. A própria questão dele com a filha, que é um troço. Ou com a mulher, que ele não fala mais, porque ele matou a filha. Não, mas a relação dele com a filha, de não ter superado a morte da filha, é um troço que no final a gente vai ver que é super importante. Mas, cara, isso aparece lá no início, numa cena totalmente expositiva dos dois policiais no carro, contando toda a história do Anthony Hopkins, assim, da maneira mais tosca possível. Cara, isso é um negócio tão importante, não dá pra fazer de uma maneira mais cuidadosa e espaçada, sabe? Precisa ser. Teve... Aí tu me lembrou... Desculpa, rapidinho, só um parênteses muito rápido. Um dos meus diálogos favoritos do filme, no começo do filme, Jeffrey Dean Morgan tá dirigindo com a sua colega policial do lado e diz, essas coisas verdes são horríveis, né? E ela, por que tu me trouxe isso aqui? Pra ver as coisas verdes. Deixa eu continuar agora. Ele tá falando das árvores, tá? Eu acho que assim, cara, tem muita informação, né? Eu fiquei pensando se esse filme não era um filme para menos personagens, sabe? Ou pra mais tempo, né? Sim, eu também acho que é pra mais tempo. Só que mais tempo eu acho pra série. Me dá capítulo, me dá... E é o tipo de coisa meio trash, assim, TV, investigação policial com coisa psíquica. Eu aceito mais numa série policial do que num filme, assim, em geral. O filme vai ter que ser muito bem feito, a série policial pode ser meia boca. Ainda mais porque, como eu falei antes, né, esses poderes psíquicos, eles nunca ficam muito bem estabelecidos, então fica uma coisa, como o Rafael falou no começo, na sinopse, que vai de acordo com a necessidade do roteiro, né? Tipo, eles são usados e funcionam até o ponto que a história pede para eles funcionarem. Não, a cena maravilhosa também do Anthony Hopkins encostando nas flores. Sim. Pergunta, se ele vê o que o outro tava vendo ou o que aconteceu na hora, por que de repente ele tá num campo infinito de flores? Que nunca existiu. Ele vai pra pré-história, assim, do nada, e daí, tá naquele lixo lá, o corpo. Não faz o menor sentido. O lixo não tá na tua visão, como é que tu sabe? É muito estranho. Escolha do diretor, né? A gente tem que respeitar a liberdade artística, diga o Leonardo. Verdade. É verdade, Wagner, isso aí. Aí, outro motivo para eles não quererem prender muito rapidamente o assassino lá, o Dr. Love, não, qual é o nome dele? Dr. Love. Charles Ambrose. Outro motivo para não quererem prender ele muito rápido. É que a essa altura ele já levou a polícia a prender um outro cara. Que é serial killer e tá transformando mulheres em, sei lá, como é que eu vou descrever aquela cena de crime? Alguém me ajuda. É um vestido pendurado na parede, cortado ao meio, com tripas e sangue. E ele faz a pintura, que é a única pintura que ele sabe fazer. Depois mostra ele no ateliê dele, é sempre a mesma pintura. Tipo, como esse cara já matou outras pessoas e a polícia não achou ele ainda. Daí acham com a ajuda de um cachorro, que não faz sentido também. Ator coadjuvante, pra parar. É a segunda melhor atuação do filme, concordo. Sim. Porém, o pessoal todo tá olhando pra nada. Rafael, tu poderia fazer uma pergunta pra Bibiana? Tô sentindo ela meio chateada agora, meio pra baixo, assim, com essa discussão. Faz a tua pergunta, Leonardo. Ué? Não, tu te sentir meio...
decepcionada com o rumo da discussão. Não, Daí- não tô decepcionado. Não? Tô só... O quê? Eu não entendi. Eu acho Não, que o Cachorro Farejador é o ator coadjuvante que deveria ganhar um Oscar. Bom personagem do filme. Muito bom. Tem um Até o carisma Jeffrey bem Dean Morgan forte. fala que... Jeffrey Dean Morgan fala que ele é quase tão bom quanto o Anthony Hopkins no trabalho dele. É. O Otis chegou. Quem diabos é Otis? Corta para um cachorro. Exato. O senso de humor desse filme é uma coisa que eu não sei definir. Nós precisamos falar da pior força policial do mundo, né? Que é na cena do trem. Tá lá toda sim. aquela equipe, o trem lotado, as pessoas saindo do trem. Atira! Gente, tem um mar de pessoas, um mar de civis, de inocentes. E vocês querem atirar? Como assim? Como é que eles deixam a detetive entrar no trem também? Tipo, se tem uma equipe de sniper, tu recua as pessoas. Tu não põe mais pessoas na cena. Aham. Mas ela é fodona, ela faz tudo que ela quer. Dane-se, né? Se morrer, morreu. E daí todo o conflito girar em cima de ela viver ou morrer. Essa personagem que, tipo, ao longo do filme, a gente vê um flashback muito trash dela. Aham. E deu. A gente não tem mais nenhuma afinidade com essa pessoa. Não tem nenhum vínculo emocional, Eu meio que simpatizo com a atriz porque eu vou com a cara dela, ponto. Não tem absolutamente nada a ver com a atuação, com o personagem. E o flashback fica meio repetitivo às vezes. Sim. Sim. A primeira vez meio que funciona e depois diga. A gente só meio que cria um vínculo com o personagem do Anthony Hopkins, né? Tipo, mais ou menos. Exato. Não, quando tá naquela cena eu penso, deixa essa mulher morrer, tipo... Tu já viu que ela morre mesmo? Deixa eu morrer. Mas sabe que eu não sei até, sinceramente, se o filme não teria sido mais ousado se naquela cena que o Anthony Hopkins é falsamente assassinado, se ele não fosse de fato assassinado. E daí, tipo, ok, agora o nosso personagem principal de fato não é mais o personagem principal, agora só temos a Abby Cornish e, sei lá, o Jeffrey Dean Morgan. O problema é que como o filme é estabelecido, seria uma pena absurda. Não, seria, mas seria ousado. Seria muito ousado. Mas seria só isso, né? Porque não ia se sustentar depois disso. Não sei, poderia daí ter um estudo maior. Já é uma bomba com Anthony Hopkins até o fim. Imagina o Corimoto. Mas o Wagner, pra alguém que não queria falar do filme, só tá falando do filme, né? Falando bem. Desculpa, vamos ficar em silêncio agora. Não sei. Eu acho que talvez ali o filme... Não sei, eu fiquei pensando que talvez fosse mais interessante se o Anthony Hopkins de fato morresse, assim. Ia ser uma curva mais ousada, assim. Tipo, ok, e agora o que fazemos? Eu já acho que se o filme acabasse com os dois flutuando no meio da cidade, jogando carros um no outro, usando poderes psíquicos, eu pagava 3 ingressos pra ver esse filme. Sim, mas daí teria que ser um filme muito mais caro e seria um filme da Marvel, né? Não necessariamente. Eu faço com efeito especial tosco também, não tem problema pra mim. Usa teus 20 milhões pra fazer uma cena de ação que tu não tem nenhum direito de gravar, que eu tô lá pra ver, não tem problema nenhum. Não, eu não sei se a gente falou sobre isso, mas eu tenho que voltar na cena da banheira, que é maravilhosa, né? Porque eles estão lá discutindo toda a questão da água, do HIV e não sei o quê. E passam uns 2-3 minutos. 2-3 minutos, aí entra um policial B. Nós temos um suspeito! Né? E quem? O marido! Gente, mas é óbvio! O primeiro... A polícia nem conversa sobre isso, eles sempre aprendem o marido ou a esposa sobrevivente de um assassinato, né? É uma coisa totalmente desnecessária. Mas eu quebrei agora, eu quebrei o quebra-cabeça, eu sei como consertar esse filme. O marido! Durante o filme todo, todas as mortes seriam suicídios muito esquisitos, de maneiras estranhas, de que pessoas não se matariam, teriam pistas e tal, provas, o pessoal ia estar investigando, não sei o quê, iam chegar no personagem do Colin Farrell e descobrem, não, ele é um paciente que está em coma há não sei quantos anos, e toda a construção dele é para fazer a polícia pensar que, ok, ele matou pessoas que estão prestes a morrer, ele está querendo morrer e quer que a miséria dele acabe e quer que a polícia mate ele, só que ele não consegue. Então ele usa os poderes psíquicos para controlar outras pessoas, para tentar fazer isso. Seria um filme melhor. Eu veria isso. Meu Deus. Eu não sei se eu entendi tudo. Ele tá em coma, ele quer morrer.
daí ele controla outras pessoas para se matarem, para fazer a polícia chegar até ele e matar ele. Ele é um telepata, então. Ele é uma coisa... Seria um pouco diferente, mas... eu acho que qualquer outro filme seria melhor do que esse. Mas eu não entendo essa... Bom, tudo bem. Leonardo, porque esse filme é meia boca, cara. Nossa, tu foi muito religioso. Leonardo não contou nem com o Rafael. E olha que o Rafael tem um gosto também. Nossa. É que a gente falou de todos os filmes piores que esse, mas o olha a porrada que eu levo de graça. De novo, o que isso tem a ver com nada? Não sei. Alguém tem alguma coisa a falar sobre Presságios de um Crime? Sem se matar um ao outro? Assistam Presságios de um Crime. Está disponível na HBO Max. Muito bom. Minutos antes de entrar para gravar esse programa, recebo um e-mail da HBO Max. Como você assistiu Presságios de um Crime? Recomendações. Eu não, por favor, não. O algoritmo, ai meu Deus. Inferno, não. Agora o Leonardo fez várias pessoas verem Presságios de um Crime e a gente vamos trazer mais desse filme. Agora ele se tornou um sucesso. O diretor vai produzir mais filmes policiais. Nós causamos uma onda de impacto. Eu sei que enfim, só uma curiosidade, o próximo projeto do Afonso Poiari tinha um filme chamado Biônicos, que está para estrear no Netflix. Não sei quando. A gente podia dar uma conferida. Ver onde nosso amigo se encontra hoje em dia. Eu, inclusive, gostaria de saber a opinião dele sobre como esse projeto foi. Porque eu acho que ele... dele, não. Porque, geralmente quando... Uma coisa que... Assim, público em geral... E desculpa quando eu falo público em geral, parece que eu sou arrogante, mas não é isso. Pessoas em geral, quando veem o filme, pensam, ok, quando o filme sai ruim, é porque as pessoas foram incompetentes e aquilo obviamente ia ser ruim, e não é assim. Tá todo mundo envolvido em todo o filme e quer fazer um filme bom em todos os momentos. Só que é extremamente difícil, e às vezes tu não chega lá. E, cara, com certeza não tem alguém que sabe os defeitos do filme melhor do que o diretor, que o roteirista, que os caras que eles sentam, veem o mesmo filme que a gente e, cara, com o conhecimento técnico que eles têm, eles ficam... Tu acha, tem gente que assiste o mesmo filme e acha bom? Tá, não, mas eu tenho certeza. Só que as pessoas não podem se crucificar publicamente, né? Então não vão sair por aí falando, realmente a caracterização do personagem tal foi uma bosta, mas a pessoa sabe que errou e coisa e tal. Então eu gostaria de ouvir uma opinião dele, assim, numa conversa informal, direta, o que ele pensa, como é que foi essa experiência. Porque eu acho que também deve ter tido muita influência de estúdio, deve ter tido muita coisa. Quantas coisas que a gente reclamou aqui que não foi uma nota, que todo mundo disse, cara, isso vai ser errado, vai dar merda, e os produtores, não, tem que fazer isso. Então, sem querer isentar o cara de culpa, mas... Já isentando o cara de culpa. Cara, mas no fim das contas são trabalhadores, né? Os caras têm que ir lá ganhar o seu dinheiro. Mas o próprio... Bom, a gente falou disso antes, né? O próprio Heitor Dália, quando ele fez o 12 Horas lá em Hollywood, ele falou que, tinha cenas que ele... que ele não tinha cenado com os atores. Os atores chegavam no set e ele falava, prazer, essa é a cena. Vai lá. Sabe, que também... Me parece que pro processo dele era um processo que não gostava, sabe? Mas... E ele fala, né? Ele fala que naquele... não é o caso do Afonso Poiarit, né? Até eu não li entrevista com o Afonso Poiarit antes do programa aqui do podcast, mas o Heitor Dália naquela época falou que, pra ele a experiência foi eu fui um cara que dirigiu o filme e depois... é isso, sabe? Não era um autor do filme. Eu fui lá dirigir e fui embora. Basicamente como é que eu vou dizer, um carpinteiro de filmes, né? Alguém chega pra ti, monta uma cadeira, tu vai lá, monta uma cadeira e é isso. Daí pintar a cadeira, distribuir a cadeira e, sei lá, com outras pessoas, entendeu? Alexandre, pensamentos finais sobre Presságios de um Crime. Tu acabou ficando quieto bastante parte do tempo. Eu acho que é um filme com muitos problemas e pra mim, assim, falta um conceito, falta uma unidade no filme. E isso... é gritante, assim. E não sei, eu acho que a gente já discutiu bastante de todos os problemas do filme no geral, assim. E eu acho que pelo menos ele foi um filme que rendeu
boas e acaloradas discussões. É verdade. Foi o episódio mais complicado de manter nos trilhos pra mim, inclusive. Bibiana, conclusões finais. Escuta o podcast, não assista um filme. A essa altura a gente já falou pra eles assistirem o filme, beleza. Eu já falei pra assistir. Poxa. Wagner. Não, eu já falei o que eu tinha pra falar, que não quero nem fazer um fechamento pra não ser acusado pelo Leonardo, de que sou mal-humorado. Não, fala o que tu quiser. É um filme. As coisas, os sacrifícios que eu faço para o nosso público, para trazer conteúdo para o público. É isso aí. Todos nós fazemos, na verdade. Isso Todos nós. É um ato colaborativo. Leonardo, conclusões finais sobre... É um filme que me diverti assistindo, eu não me arrependo de ter recomendado, mas para mostrar que eu não sou uma pessoa ranzinza, uma pessoa conservadora, muito do que foi ouvido aqui eu absorvi e concordo. Olha só. Humilde. Só uma... Tá, eu procurei isso agora, tá? Depois eu vou ler a reportagem com mais calma, mas tem uma reportagem sobre Afonso Poyar no G1, rapidamente, de 27/2/2016, tá? Falando sobre o processo dele do presságio de um crime. O que tá escrito aqui, tá? Abre aspas. Sobre o filme. Foi um processo bem difícil sair de um filme pequeno para um filme bem maior. Os atores são bem fortes, têm ponto de vista definido, eles têm uma postura forte. Eu rodei o filme com 35 anos. O Anthony Hopkins, foi acreditando no meu trabalho e a gente se entendendo. Me deixaram muito livre para fazer umas loucuras. No geral, tive bastante liberdade. 70% é o meu filme e outros eu negociei com as pessoas. O filme tem a minha assinatura, tem uma cara, uma personalidade. Uma das coisas que ele disse aqui. Enfim. Ele deve ser feio. Aí eu já inocento ele um pouco menos. Enfim, tá aqui, né? Eu tava com toda a solidariedade, o cara é brasileiro, trabalhador, queria entrar em Hollywood e tal, mas depois dessa fica difícil defender também. Eu vou dizer assim, é um filme que pra mim, eu vejo um certo charme, eu vejo direções pra onde esse filme podia se tornar mais interessante, podia ser mais legal, mas eu acho que infelizmente ele não bem chega lá, eu não fiquei entediado vendo, então melhor a gente que eu posso dizer, mas também não foi uma coisa que me empolgou, assim, eu fiquei, essa cena não precisava, essa cena não precisava, sucessivamente, e daí o filme acabou, enfim. Então, né, e por falar em cenas, eu queria saber de vocês, qual a cena favorita de vocês? A minha cena favorita é a cena do embora já seja óbvio, mas é a cena que a gente vê o Anthony Hopkins matando lá a filha, porque o Anthony Hopkins ali entrega. Não, mas ele tá bem ali, tu vê a emoção dele ali, né? Ali sim, ali ele tá muito bem. Eu vi, realmente poderia ser um filme melhor. Né? Aquela cena é a única cena que eu vi uma qualidade, um mérito artístico ali pelo Anthony Hopkins. Sim. Minha cena favorita é quando, eventualmente, a polícia faz um retrato falado do Colin Farrell, eles chegam num apartamento que tá vazio e tal, e daí começa a aparecer uma projeção de tela gigante, assim, de parede inteira, com a cabeça do Colin Farrell dando discurso, apaixonado, assim, porque não sei o quê, porque o conceito do futuro, e vocês não interferem, e a doença, e a morte, e a vida, um monte de coisa. E tudo isso ele tá falando pra policial, e ela começa a se mexer na sala, e ele, na projeção de uma coisa que é pré-gravada, olha acompanhando exatamente pra onde ela vai. Deusa falou. Exato, isso eu achei um toque genial, então essa cena me ganhou. Eu achei muito legal. Visualmente ela é muito interessante. E daí corta pra um plano meio de fora da rua, tu vê aquela cabeça enorme na parede, genial. Cara, eu vou dizer que bom que você falou dessa cena, Rafael, porque eu ia fazer essa observação do retrato falado. Eles fazem um retrato falado que é muito parecido com o Colin Farrell, e eu sempre fico imaginando se um dia eu tivesse que fazer um retrato falado de alguém, que eu seria incapaz, cara. Fica um troço... É verdade. Mas eles são profissionais fazendo, né? O cara provavelmente chegou ali, é o Colin Farrell. Tá. Bom. Aí fica fácil.
Tá, eu vou ficar com a cena do bar, tá? Que é a primeira cena do diálogo deles, apesar de ter aquela parte ridícula, eu acho que acaba sendo marcante. Do bar? Quando eles se encontram a primeira vez ali, né? Que o Colin Farrell diz que previu todas as possibilidades. A Bibi nem se lembra. Ah, tá. Da copada. Muito boa a cena. Olha ali, muito boa. O pessoal no final do episódio se revelando, uma cena genial, uma cena muito genial boa. Essa cena. Poderia ter dado um pouquinho mais. Eu falei, filme não é sem charmes. Sim. Wagner, qual a tua cena favorita? Ele já falou. Já falei, Rafael? Já falou? Achei que não tinha falado, desculpa. É Bibi Leonardo. agora. Não, pode ser Bibi. É Bibiana. Eu tô entre a copada e o acidente de carro com o bonecão. Acidente de carro é bom também. Muito bom. Toda cena de perseguição eu diria que é uma candidata forte. Dobra à esquerda, dobra à direita. Para. Tu falou... Para nesse beco aqui. Tá, esse não é um diálogo bom, mas a gente não falou a respeito e nós vamos ter que falar rapidinho. Quando ela pergunta pra ele, envergonhada, como tu chama esse negócio que tu tem? E ele, como assim? Não, porque esse negócio de... a mediunidade, como é que tu chama isso? E daí, tipo, ele dá uma resposta nada a ver. É muito estranho aquilo. Por que aquilo tá no filme? Não sei. Minha cena favorita é a cena da autópsia no guri. E chega um fax pro Anthony Hopkins, ele diz, olha um cerebelo, e daí é revelado, tem um início de câncer no cerebelo, e daí o Anthony Hopkins sai da sala da autópsia e diz, eu tô fora. Eu gostei, tipo, assim, da virada da cena, sabe? As coisas, eles descobriram que de fato o Anthony Hopkins tá certo, mas daí ao mesmo tempo ele tá desistindo do caso, daí tu fica, mas por quê? Gostei um pouco, eu achei mas aí a explicação do telegrama meio que destrói pra mim, desculpa. Tudo bem, pode ser, mas eu achei interessante. Mas eu ficaria com essa cena, a cena do bar, que eu acho que todo mundo gostou. E a cena ali da projeção gigante do Colin Farrell, eu gostei também, achei visualmente interessante. Eu gosto bastante dessa cena, sinceramente. Num filme que eu não gostei, ela é Sim. E qual a atuação favorita de vocês, ou o melhor ator em campo? Pra mim acaba sendo o Anthony Hopkins, mas assim, também não. Eu acho que já vi vários filmes que ele tá melhor. Assim. Zorro. Sim, Zorro também. Por exemplo? Sim. O Lobisomem. O Anthony Hopkins também. Vou votar no Anthony Hopkins e menção rosa pro Jeffrey Dean Morgan. Não. Pra mim, Anthony Hopkins, porque mesmo no piloto automático ele é bom, né? Então, mesmo com um roteiro horroroso, mesmo com um filme todo errado, ele consegue entregar bons momentos. Pelo menos naquela cena final tu tem ali, né, um sopro de esperança. Bibi, tamo contigo. Sim, é ele. Tirando, claro, o boneco e o cachorro. Mas, assim, dos humanos é o Anthony Hopkins. Pra mim é o Colin Farrell como Charles Ambrose. É uma atuação super exagerada e megalomaníaca, mas pelo menos traz um pouquinho de vida pro resto do filme, assim, que é bastante brega. E que filmes vocês recomendariam pra quem gostou de... Ou pra quem assistiu Presságio de Crime que gostar, eu não sei se vai ter muita Falta nota. Não, é depois. Depois? Tá. Desculpa. Eu recomendaria um filme... É um thriller policial também, que é mais ou menos. Que é um filme de 2004, chamado Tirando Vidas, com Angelina Jolie e Ethan Hawke. A minha recomendação... Eu não vou assistir porque... Enfim. Minha recomendação, na verdade, já foi citada, e é curioso porque eu falei as curiosidades do filme, mas eu tinha essa recomendação antes de ter lido as curiosidades, que é o Seven, porque esse filme me lembrou em alguns momentos. Pouco original, Alexandre. Tem umas cenas... Não é pra ser o mais original do mundo, é só a tua recomendação. Mas só pra deixar, então, outro filme aqui que, pelo contexto, pelo dilema ético ali, me lembrou um pouco, que eu não posso falar porque é um spoiler definitivo do filme, mas o Menina de Ouro também. Discute uma questão ali. O formato do filme é diferente, sim, mas... Sabe? Menina de Ouro é filme, né? É? De um cara que eu não digo que é cineasta, mas tudo bem. Não sei se é.
Temos problemas com Clint Eastwood, mas isso é discussão para outro dia. Sério? Eu recomendaria um filme que a gente cobriu ano passado, também é um thriller policial, mas esse abraça o ridículo e corre numa direção assim com tanta vontade que eu não consigo não respeitar, que é o Maligno. Filme que a gente falou no nosso episódio de Halloween, no ano retrasado, quer dizer, desculpa. É uma obra-prima do gênero e é um filme que realmente assume a estupidez e vai fundo nela. E esse filme faltou isso. Vaguinha? Bibi? Eu indico Silêncio dos Inocentes. Porra, mas me tiraram todas as opções. Glorioso Anthony Hopkins, num filme ótimo, entregando tudo. Temos uma policial, a Judy Foster, né? Icônica. Ali bem desenvolvida, uma mulher sofrendo naquele ambiente machista e tal, opressor, masculino. Filme maravilhoso. Tem suas questões lá transfóbicas, né? Não é perfeito, mas é um ótimo filme. Bom, já que tiraram ali todas as minhas opções, tiraram o Seven, tiraram o Silêncio dos Inocentes, né? Todos os filmes nada óbvios. Então eu vou indicar um que talvez ninguém tenha visto, que é os Banshees de Inisherin. Me lembrou ali o ator que vale fez... Isso, vale isso, host? Vale isso? Vale. Vale uma indicação em retrocesso, é isso? Eu recomendo o episódio anterior. Não é o filme que ela tá escolhendo pra continuar a corrente, então... Tá, eu recomendo também o Por um Fio, então. Por um Fio. Ô, Bibi, tu já viu Hannibal? Já. Então tu pode recomendar o Hannibal, por exemplo. Leonardo, recomenda o teu filme e deixa as pessoas... Não, eu sou chato. Não, tu deu uma opção. Hannibal. Assista. O Leonardo é insuportável, né? Ele indica um filme bosta, ele quer controlar o que as outras pessoas vão indicar, ele chega atrasado, ouvintes, ele chegou atrasado, ele nos fez esperar. Assim, não dá. É o que eu falei. Não dá. Eu espero, entretanto, eu chego atrasado, entretanto, vocês estão sempre me esperando. Que contradição é essa? Qual é a tua recomendação? Vamos acabar com esse sofrimento. Já falei, Tirando Vidas, um filme de 2004 com Ethan Hawke e Angelina Jolie. Já foi todo mundo, então? Eu tô mais perdido que... Já foi todo mundo. Então, que nota vocês dariam para Presságios de um Crime? Eu já esqueci o título do filme, inclusive. Deixa o Leonardo falar em primeiro lugar, a nota. Tá, então, eu vou dar uma nota 8. Eu vou dar uma nota 8. Quê? Não, tô brincando. Ai, meu Deus. Tô brincando. Não, eu acho assim, que o... Muita calma nessa hora. Calma. Eu vou, assim, eu ia dar uma nota 6. Vocês falaram tanta merda que... Não, ouvindo vocês, eu absorvi muito do que vocês falaram, vocês estão corretos em muitas coisas, então eu vou dar uma nota 5.5. Ó. Eu diria que é uma nota racional até. Esperava... Não sei o que eu esperava. Alexandre? Então, cara, eu ia dar uma nota menor para esse filme. Mas como ele sempre dá uma nota maior. Como ele gerou uma boa discussão, um bom episódio, e ele tem ali o Anthony Hopkins, o Colin Farrell no elenco, eu pensei, eu vou dar uma nota maior do que eu dei pro filme do Mario. E o diretor tem convicção no que ele fez. Tá, minha nota pro filme é 3. Senhora, gente. Bibiana, sua vez. Olha, como eu sei que o Xande é generoso, por ter justamente esses atores, e agora com essa informação que o Leonardo trouxe, que o diretor tem 70% da assinatura, ele confia no trabalho dele. Calma, eu só li uma parte da reportagem. Eu dou 2 pro filme. Nossa, gente, nossa. A gente já assistiu muito filme pior nesse podcast, mas tudo bem. Sim, mas aí é 0, alguma coisa. Nossa, cara. Ainda acho que não tem nada a ver com a discussão. Enfim. Pode ser, talvez tenha razão. Eu dou meio ponto pelo Colin Farrell, meio ponto pelo Anthony Hopkins, nota 1. Muito bom. Não, vocês estão completamente fora de Leonardo, cada um tem sua opinião, não tem problema. Estamos aqui para ouvir ela e partilhar. Eu sei. E debater como adultos,
não como criança. Eu vou falar com calma agora, Leonardo, não deixe de me convidar para o próximo jogo de futebol grande, por favor. Mas para esse filme eu dou uma nota 4. Como eu falei, ele tem algum charme. Eu vejo potencial para algumas coisas. Tipo, para mim, ele não me entediou. E mesmo um filme ruim não me entediar, conta muito. Então, uma nota 4 eu acho que é o mais adequado para assim, pro meu gosto. É verdade. Mas ainda é um filme bem genérico e fraco. E na semana que vem, quem acompanha o podcast tá sabendo que a gente tá no meio da corrente. Hoje a gente teve esse episódio sobressaltado, acidentado até certo ponto do filme escolhido por Leonardo. E o próximo elo dessa corrente vai ser a estreante da corrente, Bibiana Link. Aleluia! Um ar fresco. Já tá, nem sabe qual é a recomendação, já tá elogiando. Aqui, ó, rasgando seda, passando pano. Calma, Wagner. Isso é ciúme que eu sei. Calma, Wagner. Tem que falar, Wagner. Deixa a Bibiana falar. Né? Primeiro tu tem que nos dizer a tua lógica por trás, e daí nós vamos gritar títulos e tu vai dizer não é isso. Tá, então assim, ó, eu acho que aquela curiosidade que eu acho que aquela curiosidade que o Xande trouxe, eu acho não, né? Eu acho que o filme ele é tão óbvio que te induz, né, a pensar ali no Seven, mas calma que não é esse o filme, tá? Tá. Foi o primeiro que eu pensei, mas ao mesmo tempo eu não queria que ficasse ali nos Estados Unidos. Boa. Aí a gente foi pro computador, eu comecei a procurar todos os atores para ver todos os filmes e nada me agradava, porque tudo caía nos Estados Unidos, e tentei até com o editor, que é brasileiro, com o diretor, que é brasileiro, e nada me fez querer. Então eu peguei assim mais pelo tema, né, que tem a investigação, e aí eu saltei para a América do Sul. Opa! Eu sei qual vai ser. 9 Rainhas. Fala qual vai ser. Não é 9 Rainhas. Segredo dos seus olhos. Perfeito. Obrigado. Viu? Eu sou o Anthony Hopkins, eu tenho poder mediúnico. De prever as coisas segundos antes delas serem ditas. Muito bom, Leonardo. Genial. Filme ruim? Não, uma excelente coisa. E pra mim, cai numa época perfeita que eu vi esse filme. Quando é que ele saiu mesmo? 2010, né? Eu não revi ele, então, tipo, é um filme que tá a mais do que na hora de me revisitar. Filme maravilhoso, lindíssimo. É uma lufada de ar fresco depois. Ai, meu. Rasga a seda, Vaguinha. Rasga a seda. O Leonardo propiciou a Bibiana para dar um alento. Mas, Wagner, eu só queria lembrar que esse filme já foi citado aqui no podcast por Marcos Wittmann como um dos filmes favoritos dele. Verdade. Mas uma coisa que me lembrou também, tem um remake hollywoodiano desse filme, né? Horrível. Não é horrível. Eu não vi o remake, então não posso dizer. É uma afronta, né? Uma Vaguinha de prepara. Que depois do Segredo dos Seus Olhos, tem um filme escolhido pro Rafael Coelho, que promete ser algo muito especial agora, que eu sei qual é o meu leque de opções. Se preparem. David Cronenberg na América do Sul. Claro, Rafael. Eu acho coisas, não tem problema. Ele vai achar. Vocês podem nos seguir nas mídias sociais, no Instagram e no YouTube, em @euqueroverofilme. Você pode nos mandar um e-mail para euqueroverofilme@gmail.com. Deixe comentários lá no Instagram e no YouTube, falem com a gente. A gente não responde, mas a gente lê. Se for algo muito ridículo, a gente pode ridicularizar no ar, talvez. Não é a interação mais positiva, mas é uma interação, então tu é convidado a fazer com a gente. A interação, tá? Não se empolguem muito. Você também pode nos encontrar, os nomes de podcasts são encontrados. E até a semana que vem, alguém quer dar uma mensagem de despedida, alguma coisa? Eu prevejo que semana que vem vai ser um episódio muito divertido também. A gente termina com uma mensagem de esperança, né? Com essa expectativa de um bom programa semana que vem. O de hoje foi ótimo. O filme ser bom e depende do... de um bom filme. O programa foi bom porque, enfim, né? Mas de um bom filme. Não, o Wagner já tá sabendo que vai ser... Tu não review ainda, tu pode não gostar. E se a gente detestar? Descubra na semana que vem! Sobe créditos, música!
A gente deveria mudar o nome desse podcast. Deveria ser Eu Quero Ver a Rasgação de Seda.